Eu estava deitada na cama da maternidade, exausta depois de 7 horas em trabalho de parto, quando de repente a porta se abriu e minha sogra entrou no quarto como se estivesse na casa dela, e foi direto olhar o bebê no Moisés. A expressão dela mudou na mesma hora. Ela gritou pro meu marido que aquela criança não era dele porque ela não tinha os traços da família deles. Apontou o dedo na minha cara e berrou para o hospital inteiro ouvir: "Sua piranha! Você traiu o meu filho com aquele seu amigo do trabalho." O meu marido ficou pálido, mas em vez de chorar, eu peguei o meu celular e mostrei a tela pra ele. E depois disso, a nossa família nunca mais foi a mesma. Mas deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até aqui. Porque essa história começa décadas atrás. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Tem canais por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saia e procure o verdadeiro. Agora bora pra história. O meu nome é Maria Júlia, mas todo mundo me chama de Maju. Tenho 28 anos e sou casada com o Tiago. Tiago e eu temos muita história. A gente se conheceu no ensino fundamental, quando tínhamos uns 10 anos de idade. Estudávamos na mesma escola, na mesma sala. E foi lá que o meu maior pesadelo em formato de ser humano entrou na minha vida. A dona Rita, mãe do Tiago. Ela era professora dos alunos pequenos da creche, mas às vezes cobria os professores que faltavam na nossa turma. E olha, desde aquela época ela já era uma pessoa insuportável. Insuportável num nível que eu nem consigo explicar direito. Para vocês terem uma ideia, o apelido dela na escola era Professora Irrita. E quando eu fui pro ensino médio, mudei de escola e acabei perdendo o contato com o Tiago. Anos depois, adivinha quem eu reencontrei numa festa da faculdade? Sim, o próprio. Ele me olhou, eu olhei pra ele, e sabe quando a gente se reconhece ao mesmo tempo? Fomos na direção um do outro e a conversa fluiu como se a gente nunca tivesse se separado. Trocamos telefones e começamos a sair. O Tiago é um homem de coração bom, trabalhador, mas tem um defeito que me tira um pouco do sério. Ele está sempre em cima do muro. Ele odeia conflitos, principalmente quando envolve a donzela da mãe dele. Ele sempre tenta desconversar quando tem que escolher um lado, tentando agradar a todo mundo. E ela se aproveitava disso. Aquela velha não gostava de mim de jeito nenhum. Até hoje não sei direito o porquê. Talvez fosse porque o Tiago era filho único e ela era absurdamente apegada a ele. Eu até brincava com ele dizendo que ele era o filhinho da mamãe. Ele detestava o apelido, mas no fundo assumia que era verdade. A Rita me tratava como se eu ainda fosse aquela aluna do ensino fundamental. Ela adorava dar pitaco em tudo. Dava a opinião que ninguém pedia e sempre falava com aquele ar de superioridade, sempre terminando a frase com: "Eu sei do que estou falando, afinal sou professora formada." E mesmo quando ela estava completamente errada, ninguém ousava contrariar, porque a madame não aceitava estar errada. Ela sempre tinha que ter a razão. E o que o Tiago fazia? Ele suspirava, passava a mão na cabeça e me dizia baixinho: "Amor, releva. Ela só quer o nosso bem, e às vezes passa um pouco dos limites." Aquilo realmente me dava nos nervos. Em compensação, o meu sogro, o seu Albino, era um anjo que caiu do céu. Nossa, que homem maravilhoso. Ele merecia um troféu por aguentar tanto tempo aquela peçonhenta. O seu Albino era caminhoneiro. Ele passava dias viajando, mas estava sempre em casa nos finais de semana. Ele adorava fazer churrasco e chamar a família inteira. O seu Albino era a minha salvação no meio daquela família, sempre sorridente e carinhoso com todo mundo. Eu trabalho como designer gráfica numa agência de marketing. Eu dividia a mesa com o Shane, meu parceiro de projetos. Aquele amigo pra toda hora, aquele que traz café sem você pedir. E não, ele não estava afim de mim. Shane tem um namorado. O Tiago conhecia o Shane, e eles se davam super bem. Mas a mente da Rita trabalhava nas trevas. Um dia, eu e o Shane saímos da agência para almoçar num restaurante ali perto. E coincidentemente, a Rita estava passando do outro lado da rua. Ela não pensou 2 vezes. Sacou o celular, tirou uma foto nossa e foi logo correndo mandar a foto junto com áudios desesperados pro Tiago. "Tiaguinho, tô aqui no centro e flagrei a sua namorada andando na rua com um japonês. Eles estão super grudados, rindo, se abraçando e dando beijos. Essa piranha não presta. Ela está te traindo." O Tiago viu a foto e respondeu na hora: "Mãe, para com isso. Esse aí é o Chen, é colega de trabalho dela. Não tem nada a ver, eles são apenas amigos." Mas você acha que ela aceitou? A Rita continuou jogando veneno no WhatsApp dele. "Amigos? Eles estavam se beijando. Na boca, seu tonto! Eu vi com os meus olhos!"
Abre o olho, Tiaguinho. Não criei filho pra tomar chifre de vagaba. Escuta o que tô te falando. Eu conheço o tipo dela. Quando o Tiago chegou na minha casa aquela noite, ele me mostrou o celular. Eu disse pra ele: Tiago, a sua mãe está passando de todos os limites. Ela fica inventando coisas absurdas, mentindo na cara dura pra fazer você terminar comigo. E o que o meu digníssimo namorado fez? Ele passou as mãos no rosto, suspirou e disse a mesma frase de sempre. Amor, não se preocupa com isso. É só a minha mãe tentando me proteger. Você sabe que ela é exagerada e aumenta tudo. Eu sei que você não fez nada. Aquilo me deixou espumando de raiva. Ele sabia que a mãe era mentirosa, mas preferia passar pano do que colocá-la no lugar dela. Mas as tentativas de separar a gente não pararam por aí. Eu comecei a perceber que a minha sogra sempre estava rondando na hora do almoço perto da agência que eu trabalhava. Talvez para tentar flagrar e tirar uma foto do meu caso com o meu amigo gay, sei lá. O mais cômico é que ela achava que estava sendo discreta, mas ela parecia aquelas detetives de filme de comédia. Usava óculos escuros gigantes, chapéu e um sobretudo marrom num calor de 30 graus. Era impossível não perceber a mulher derretendo no sol escondida abaixada atrás de um carro estacionado. Um dia, eu estava tão de saco cheio de ver aquela cena patética que eu decidi que não ia mais fingir demência. Eu cutuquei o Chen, apontei para ela e nós dois atravessamos a rua em sua direção. Paramos ao lado dela, cruzei os braços e soltei. Oi, dona Rita. O que a senhora está fazendo abaixada aí atrás desse carro com um sobretudo pesado num calor de 30 graus? A velha deu um pulo de susto tão grande que o chapéu quase voou da cabeça. Ela tentou se endireitar rápido, arrumou os óculos escuros gigantes e disse: Ah, Maria Luísa, nossa, que coincidência! Eu derrubei um anel meu aqui perto da roda e estava tentando achar. E sobre o meu sobretudo, agora quer dizer que a gente só pode usar sobretudo no frio? Eu tô seguindo a moda de Paris, meu bem. Eu segurei o riso. Ela adorava me chamar pelo nome errado para tentar me irritar. Olhei para o lado e puxei o meu amigo pelo braço. Ah, deixa eu te apresentar. Esse é o Chen, meu amigo do trabalho. É um prazer conhecê-la, Rita. Chen disse com o seu melhor sorriso e delicadeza. A Rita deu um sorriso amarelo, cumprimentou o Chen com a ponta dos dedos, murmurou que estava com muita pressa e saiu andando a passos rápidos pela calçada. Eu e o Chen não aguentamos e caímos na gargalhada ali mesmo no meio da rua. Depois desse dia patético, ela nunca mais apareceu por lá. Alguns meses se passaram, e chegou o nosso primeiro aniversário de namoro. O Tiago me pediu em casamento. Foi lindo, no mesmo restaurante onde a gente teve o nosso primeiro encontro oficial após anos longe um do outro. Na mesma hora, eu fiz uma chamada de vídeo para os meus pais. Ah, sim, eu tenho pais. Mas eles se mudaram há 4 anos para outro estado para cuidar dos meus avós, e deixaram a casa deles para mim. Meus pais ficaram radiantes e meus avós fizeram questão de aparecer no vídeo para abençoar a gente. Todo mundo estava feliz por nós. Na verdade, quase todo mundo. No dia seguinte, fomos à casa dos pais dele para contar a novidade. Quando o Tiago pegou a minha mão e mostrou a aliança, a Rita colocou a mão dela no peito. Mas não foi de emoção, foi de dor no coração mesmo. Ela não deu um sorriso, não demonstrou um pingo de alegria, fez uma cara de quem acabou de receber a notícia de que o INSS cortou a aposentadoria. Já o seu Albino pulou de alegria, ficou super feliz, deu parabéns, abraçou a gente super apertado. Foi aí que a Rita usou aquele truque velho. Ela deu um sorriso falso e disse: Tiaguinho, vem na cozinha comigo rapidinho ajudar a mãe. Só que ela se esqueceu que a cozinha ficava apenas 4 metros da sala e que a gente não era surdo. Seu Bino e eu conseguíamos escutar perfeitamente o sussurro histérico dela com o filho. Ela dizia, bufando de raiva: Como é que você toma uma decisão dessas sem falar comigo antes? Eu fui pega de surpresa. Tiaguinho, você é muito jovem para casar. Você mal conhece essa menina direito. Na sala, o seu Albino me olhou. Ficou super sem graça com a situação e pediu licença. Ele foi até a porta da cozinha e cortou o barato da esposa. Rita, a gente tá ouvindo tudo da sala. Eles voltaram para a sala com caras de tacho. Mas a jararaca da Rita, vendo que tinha sido pega no flagra, decidiu jogar as cartas na mesa. Ela sentou no sofá, cruzou os braços e disse na cara dura: Olha, Maria Luísa, eu vou ser sincera. Não é nada contra você. Mas não sou a favor desse casamento. Eu acho que é muito cedo. Vocês são jovens demais e têm muito o que aproveitar da vida ainda. Antes que ela terminasse o discurso, o seu Bino se meteu no meio e deu a melhor patada. Que cedo o quê, Rita? A gente se casou mais jovem e com muito menos tempo de namoro que eles.
A Rita fuzilou o marido com um olhar e deu um tapa disfarçado no braço dele, daquele tipo, cala a boca! Mas pra mim não importava a cara feia dela. Eu estava decidida e, com a aprovação dela ou não, nós íamos sim nos casar. Como ela percebeu que não ia convencer o Tiago a voltar atrás, ela tentou ganhar pelo cansaço e passou a testar a minha paciência. Ela queria que eu usasse o vestido de noiva que ela usou no casamento dela. Uma relíquia que estava guardada há 30 anos, com o pano já amarelado do tempo, uma saia em camadas e mangas compridas bufantes enormes e horrorosas. É óbvio que eu disse não. Mas você pensa que ela engoliu o meu não? Que nada. Ela foi direto fazer chantagem emocional pro Tiago. Começou a chorar pra ele dizendo que sonhou a vida inteira com esse momento, que tinha guardado o vestido com todo o amor do mundo, especialmente pra essa ocasião, e que eu estava fazendo pouco caso da tradição de família. Uma tradição de família que ela acabou de iniciar, né? Só pode. E o Tiago ainda caiu na lábia dela. Ele veio com aquela cara de coitado tentar me convencer. Amor, veste pelo menos na cerimônia pra deixar a minha mãe feliz. Ela chorou tanto. É muito importante pra ela. Eu cortei ele na mesma hora. Falei que o meu casamento também era muito importante pra mim e que eu não ia me vestir de boneco Michelin pra agradar ninguém, muito menos uma mulher que me chama pelo nome errado. Me recusei e ponto final. E então, quando anunciamos que iríamos nos casar apenas no civil, sem igreja e sem festa. Nossa, pra quê? A Rita deu um chilique. Começou a bater o pé dizendo que era um absurdo a gente não fazer uma festa de casamento decente para receber toda a família e os amigos. Dizia que a gente estava fazendo as coisas com pressa. Ela então teve a pachorra de olhar para minha barriga e soltar. Essa sua barriga não me engana, Maria Luísa. Agora sei por que vocês estão correndo tanto para casar. Você já está grávida, não é? Além de ser totalmente inconveniente, me chamou de barriguda na cara dura. Milagrosamente, nós sobrevivemos até o dia do casamento. E é claro que ela foi o centro das atenções. Já que eu não quis seguir a tradição de família, a louca decidiu que ela deveria usar o vestido de noiva dela no casamento do próprio filho. É uma tradição de família. Esse vestido é para dar sorte, ela disse. Os meus pais, vendo a loucura da sogra vestida de noiva, me puxaram num canto, assustados, e perguntaram: Filha, você tem certeza de que quer fazer parte de uma família assim? E eu, apaixonada, respondi que sim. Que eu amava muito o Tiago e eu estava me casando com ele e não com a minha sogra. Eu realmente acreditava que agora que ele sairia da casa dos pais, a Rita finalmente nos deixaria viver em paz. Lê do engano. Porque a verdadeira guerra ainda só estava para começar. A paz na nossa casa durou exatamente até a primeira semana de casados. Um dia, eu cheguei morta de cansaço da agência e quando destranquei a porta, eu gelei. Por um segundo achei que tivesse entrado na casa errada. A minha sala estava completamente diferente. O sofá tinha sido arrastado para outra direção, e as minhas almofadas estavam vestidas com capas bregas e multicoloridas. O cheiro no ar era de comida caseira e de alho frito. E o Tiago chegava do trabalho depois de mim, então não era ele. Fui andando devagar pela casa, e percebi que tinham vários bibelôs de cerâmica que eu nunca tinha visto na minha vida, espalhados em cima dos móveis. A minha mesa de jantar estava com um centro de mesa com flores pintadas à mão. O meu sangue começou a ferver. Quando eu finalmente entrei na cozinha, dei de cara com a única pessoa que eu conhecia que tinha esse gosto duvidoso. A Rita. Ela estava na beira do meu fogão de avental, cozinhando, agindo como se fosse a dona da minha casa. Oi, Maria Luísa. O Tiaguinho me mandou mensagem dizendo que sentia a falta da minha comida. Enquanto a voz dela continuava zumbindo no meu ouvido, eu fui olhando em volta, completamente paralisada. O pior não era ela usando a minha cozinha. O pior era ela achar que tinha o direito de mudar todas as coisas de lugar. Os meus copos de vidro não estavam mais na cristaleira. Os meus eletrodomésticos que eu guardava nos armários estavam todos alinhados e expostos em cima do balcão como se fossem parte da decoração. Tinha uma jarra de plástico em formato de abacaxi breguíssimo em cima da mesa, e o meu escorredor de pratos de inox foi trocado por um tapete absorvente pavoroso. Então, como o Tiaguinho me deu uma cópia da chave para emergências, eu tomei a liberdade de entrar e cozinhar para ele. Ela continuou, finalmente me olhando. Espero que você não se importe, mas eu aproveitei para dar uma decorada aqui. Essa casa estava tão vazia e sem cor. Eu fiquei sem reação. Como alguém tem coragem de entrar na casa dos outros e agir dessa forma? Escutei o barulho de chave girando. Tiago tinha chegado do trabalho. Fui até a porta de entrada contar o que a mãe dele tinha feito.
E ele, no seu clássico papel de bananão, passou a mão no cabelo e disse: Poxa, amor, acho que a minha mãe entendeu errado. Eu não pedi pra ela vir cozinhar pra mim. Eu só comentei ontem que sentia saudade da comida dela. Ela não fez por mal, só quis ajudar. É o jeito dela demonstrar carinho. Eu apontei para a nova decoração da sala. E ele, gaguejando, tentou remediar. Ah, amor, não briga com ela por causa disso, vai. Ela só quer agradar e se sentir útil. Depois você muda as coisas de novo. Mas eu vou falar pra ela que a chave de emergência é só para emergências, e para ela não aparecer aqui em casa sem avisar. Ele falou? Talvez. Ela escutou? Óbvio que não. A mulher continuou aparecendo na nossa casa sem avisar. 6 horas da manhã de sábado, tocava a campainha feito uma louca com um saco de pão na mão para tomar café. Descobri que ela continuava usando a cópia da chave de emergência para entrar na nossa casa quando a gente estava trabalhando. Como eu descobri? Porque a sogrinha ficava mandando fotos e mensagens no grupo da família criticando que a nossa casa estava sempre uma bagunça, que eu era uma péssima esposa e que ela estava com muita dó do Tiaguinho por ter se casado com uma preguiçosa como eu. E toda a família tem aquele membro que adora espalhar uma fofoca, né? E uma prima do Tiago, a Tamara, era essa fofoqueira. Ela me mandava mensagem do nada só pra me mandar prints do que a minha sogra dizia de mim no grupo. Mas no fundo, acho que a Tamara também não suportava as atitudes da tia. Eu lia aquelas mensagens no trabalho e ficava espumando de raiva. Eu estava a um passo de dar um ultimato em Tiago para ele escolher entre mim e a mãe dele, quando algo mudou o rumo de tudo. A minha menstruação atrasou. Fiz 3 testes de farmácia. Eu estava grávida. O Tiago chorou de emoção e o seu albino quase soltou fogos de artifício na rua de tanta alegria. E a Rita? Ah, claro que ela ficou muito feliz. Mas não por mim. Ela não estava nem aí pra mim. Eu era apenas a mulher que carregava o neto dela. Ela ficou feliz porque queria ser a melhor avó do mundo. Ela ficou tão obcecada pela chegada do neto que decidiu na mesma hora que a minha gravidez era um projeto pessoal que ela ia gerenciar. Ela queria organizar o chá revelação, o chá de bebê, queria escolher o tema do quartinho e não parava de dar palpite sobre as coisas que eu podia ou não fazer. E mais, ela já tinha desenhado na cabeça dela exatamente como o neto dela ia ser. Meu neto vai nascer igualzinho ao Tiaguinho. Loirinho, dos olhos azuis, um verdadeiro príncipe. O nome dele vai ser Arthur. Ah lá ela, achando que ia escolher o nome do meu próprio filho. Mas eu nem falei nada, só respirei fundo e deixei ela sonhar sozinha na loucura dela. Ela dava de presente apenas roupinhas azuis, com desenhos de carrinhos, navios e aviões. Quando eu perguntava, mas Rita, e se for uma menina? Ela revirava os olhos com desdém e respondia, eu sei que vai ser um menino, confia, coração de vó não erra. Toda vez que eu tentava impor algum limite, o Tiago me pedia paciência. Amor, ela só está empolgada com o primeiro neto, deixa ela ajudar. Os meses foram passando, e sempre que a gente ia fazer o ultrassom, o bebê estava com as perninhas cruzadas. Os médicos nunca conseguiam ver se era menino ou menina de jeito nenhum. Então, por falta de opção, a gente nem fez o chá revelação. Então chegou o mês de dezembro. O Natal estava chegando, e eu já estava grávida de 7 meses. Um dia, conversando com o Shen na agência na hora do almoço, ele comentou que tinha comprado uns kits de teste de DNA para a família dele, e que tinha sido super legal descobrir a verdadeira porcentagem de misturas que eles tinham. Apesar de pensar que era apenas descendente de chinês, ele descobriu que tinha uma pequena porcentagem de DNA mongol, o que virou o grande motivo de piada do almoço de domingo deles. Foi aí que o Chen olhou para minha barriga e disse, Maju, você não tem curiosidade de saber a sua ancestralidade? De saber exatamente quais as raízes que esse bebê vai ter? A ideia acendeu como uma lâmpada na minha cabeça. Isso poderia ser o presente de Natal moderno perfeito. Quando cheguei em casa à noite, contei a ideia para o Tiago e ele simplesmente amou. Achou o máximo e concordou que nós devíamos dar os testes para todo mundo como um presente nosso. Para os meus pais e avós, nós compramos pela internet e mandamos entregar direto na casa deles, lá no outro estado. E como a gente ia passar a ceia de Natal com a família do Tiago, nós entregaríamos os kits dos meus sogros pessoalmente. O plano era a gente montar a árvore genealógica completa do bebê. Na noite de Natal, nós distribuímos as caixinhas. O seu albino achou o máximo. Já a Rita, ela fechou a cara na hora. Jogou a caixa em cima da mesa e cruzou os braços. Eu não vou participar disso. Isso é charlatanismo para arrancar dinheiro de gente burra. Desde quando um cuspe num tubo diz de onde você veio? Eu sou professora. Eu sei que não funciona dessa forma. O Tiago tentou acalmar a fera. Mãe,
É claro que funciona. Hoje a ciência está muito avançada, é tudo mais moderno. A senhora vai se impressionar em ver os resultados. Vai, todo mundo vai fazer. Ela esperneou e continuou insistindo que, como professora, ela sabia que aquilo não tinha embasamento científico. Mas os outros parentes que estavam na sala começaram a botar lenha na fogueira, rindo e dizendo: "Ah, Rita, faz logo! Tá com medo do quê? O máximo que pode acontecer é você descobrir que não tem ascendência norueguesa de que tanto fala." De tanto o seu albino, o Tiago e o resto da família encherem o saco, ela se viu encurralada. Para não sair por baixo na frente das visitas, ela acabou cedendo e cuspiu no potinho a contragosto, revirando os olhos. As amostras de todo mundo foram embaladas, e eu deixei dentro da minha bolsa para postar nos correios no dia seguinte. Passado o estresse do DNA, o Natal seguiu até que tranquilo. A casa estava cheia, com vários outros parentes do Tiago espalhados pela sala. Até que a Tamara, aquela prima fofoqueira, sentou do meu lado no sofá e perguntou na maior inocência: "Maju, pro chá do mês que vem, você prefere ganhar roupinhas azuis mesmo ou você prefere cores neutras?" Eu olhei pra cara dela sem entender absolutamente nada. "Chá? Que chá, Tamara?" Foi nessa hora que eu descobri, pela boca dos outros, que teria um chá de bebê dali a 2 semanas na casa dos pais do Tiago. E todo mundo da família dele já sabia, menos eu, que era a mãe da criança. Bem nessa hora, a Rita passou por trás de mim carregando uma travessa. Parou, deu aquele sorriso cínico e soltou: "Ah, eu esqueci de te avisar, Maria Luísa. Eu vou fazer um chá de bebê pro nosso Arthurzinho no mês que vem. Mas não se preocupa com nada, eu mesma já estou organizando tudo." Olha, naquela altura do campeonato, grávida de 7 meses e super cansada, confesso que quase abracei a Rita. Quase. Seria uma coisa a menos para eu me estressar, já que eu estava na correria adiantando as coisas no trabalho para poder sair de licença maternidade com tudo zerado. Eu agradeci e no dia seguinte enviei a minha lista de convidados para ela. Aproveitei e fiz só um pedido. "Rita, já que a gente ainda não tem certeza do sexo do bebê, você pode fazer a decoração da festa em cores neutras, por favor? Tipo verde-menta, amarelo claro, branco, só para garantir." Ela colocou um joinha na mensagem. 2 semanas depois, chegou o dia da festa. O Tiago e eu chegamos juntos na casa dos pais dele, e quando entramos no salão, quase caí para trás. Na parede principal, estava colado um letreiro enorme escrito: "Chá de bebê do meu primeiro netinho Arthur", com a decoração inteira em azul marinho e branco, cheia de ursinhos vestidos de príncipe. Ela simplesmente ignorou o meu único pedido. O Tiago arregalou os olhos quando viu o letreiro. Mas, no seu clássico papel de banana, deu um risinho nervoso, passou a mão no cabelo e tentou justificar: "Nossa, minha mãe tem certeza mesmo de que vai ser um menino. Mas olha só, ficou tudo muito bem feitinho. Não se estressa com isso, releva, vai." Relevar? Eu não estava acreditando no que estava ouvindo. Olhei em volta pelo salão e o meu sangue ferveu de vez. Não tinha uma única pessoa da minha lista. Nenhuma amiga, nenhum familiar meu. A festa estava lotada das amigas peruas dela e da parentaiada deles. O único amigo meu que estava lá era o Chen, e ainda só porque eu o convidei pessoalmente no trabalho. Os convidados parabenizavam a Rita pelo netinho, e muito poucos vinham me parabenizar por eu ser a mãe. Eu não aguentei. Agarrei o braço do Tiago com força e falei entre dentes para ele: "Tiago, cadê os meus convidados? Vamos comigo falar com a sua mãe. Agora." Puxei ele a tiracolo até a Rita no canto da mesa de doces e perguntei, tentando manter a voz baixa para não dar escândalo: "Rita, por que não tem ninguém da minha lista aqui? Você mandou os convites para quem eu te pedi?" Ela me olhou com aquela cara de paisagem, ajeitou um docinho e respondeu na maior frieza com um sorriso sonso: "Mas é claro que mandei, Maria Luísa. Eu fiz a minha parte. Agora, se os seus amigos e a sua família não se importam o suficiente com você para comparecer na festa, a culpa não é minha, né?" Eu senti o meu estômago embrulhar de raiva. Eu sabia que ela estava mentindo. A mulher simplesmente jogou a minha lista no lixo e ainda queria me fazer acreditar que os meus amigos não ligavam para mim. Eu olhei para o Tiago, esperando que ele me defendesse. Ele tocou no meu braço e disse baixinho: "Amor, calma. Ainda tem tempo para os seus convidados chegarem. Não vamos estragar o clima. Ou talvez seus amigos e família tiveram algum imprevisto de última hora. Não briga com a minha mãe. Ela organizou tudo com tanto carinho." Aquilo me subiu o sangue de um jeito que eu perdi qualquer controle. "Sério, Tiago?" eu falei, sem me importar mais com o tom de voz.
Eu não suporto mais você sempre passando a mão na cabeça dela. Você nunca percebeu que a sua mãe nunca gostou de mim? Que ela faz essas coisas de propósito só pra me humilhar e me irritar? O Tiago arregalou os olhos, puxou o meu braço de novo e disse entre dentes: Amor, pelo amor de Deus, abaixa a voz, o salão inteiro tá olhando. Você tá deixando os hormônios da gravidez te deixarem paranoica. A minha mãe jamais faria uma coisa dessas de propósito. Eu cortei ele na hora. Você acha que eu tô inventando? Então vamos tirar a prova agora. Eu saquei o celular da bolsa e comecei a mandar mensagem para o pessoal da minha lista, perguntando se tinham recebido o convite. As respostas começaram a pipocar na tela quase instantaneamente. Uma amiga respondeu: Hoje é seu chá de bebê? Não recebi nada. Ainda dá tempo de ir? Outra mandou: Nossa, amiga, não recebi nenhum convite. Minha tia escreveu: Não acredito que é hoje. Ninguém me avisou. Eu esfreguei a tela do celular na cara do Tiago e depois virei para Rita. E aí, Rita, vai continuar mentindo na minha cara que enviou os convites? Em vez de assumir, ela começou a fazer um teatro no meio do salão. Fez uma carinha de coitada, colocou a mão no peito e começou a pedir desculpas falsas, se fazendo de vítima. Ai, Maria Luísa, me desculpa. Juro que mandei para todo mundo da lista. Eu fiz convitinhos virtuais personalizados com o ursinho azul e o tamanho da fralda de cada um. Eu não sei o que aconteceu. Talvez tenha dado algum erro no meu WhatsApp e não enviou. Você sabe que eu sou leiga com esse negócio de tecnologia. Isso era tudo que o Tiago precisava ouvir para passar pano. Ele tocou no meu ombro e sussurrou aliviado. Tá vendo, amor? Foi só um erro do celular. Ela fez até convitinho personalizado, coitada. Ela não fez por mal, não precisa ficar nervosa assim. Foi a gota d'água. Dessa vez, eu não engoli o choro e não recuei. Eu me virei de frente pro Tiago, apontei o dedo bem na cara dele e soltei tudo o que estava engasgado, para quem quisesse ouvir. Chega, Tiago, eu estou farta! Farta das mentiras, farta dos teatrinhos, principalmente. Farta de você sempre passar pano pra ela. Escuta bem o que eu vou te dizer. A partir de hoje, eu quero a sua mãe bem longe. Ela está proibida de dar palpites sobre nosso bebê e proibida de botar o pé na minha casa. O Tiago arregalou os olhos, pálido, e tentou me segurar pelo braço. Amor, calma. Não faz assim. Mas eu puxei o meu braço de volta com violência e cortei ele. Pra mim chega. Fica aí com a sua mamãe na festa do neto dela. Eu peguei a minha bolsa, chamei o Chen pra me dar uma carona e fui embora do meu próprio chá de bebê, de cabeça erguida, deixando o Tiago paralisado e a Rita se fazendo de coitada no meio das amigas dela. A minha relação com a minha sogra tinha oficialmente acabado ali. E eu bloqueei a velha de tudo. E quando o Tiago chegou em casa no fim do dia com o rabo entre as pernas, carregando pacotes de fraldas e todos aqueles presentes azuis do neto da Rita, eu dei a minha última ordem. Ou você vai na casa da sua mãe amanhã de manhã e pega a cópia da minha chave de volta, ou eu chamo um chaveiro, troco a fechadura e você fica pro lado de fora também. Ele não deu um pio. Guardou os presentes azuis em silêncio no quarto, e no dia seguinte, foi lá e pegou a chave de volta com ela. A partir daquele dia, pelo resto da minha gestação, a paz reinou. A Rita desapareceu da minha vida. Até que no final de fevereiro, quando eu estava de 38 semanas e a barriga quase estourando, eu estava sozinha na sala, com as pernas inchadas em cima do sofá, quando a notificação do laboratório genético piscou na tela do meu celular. O Tiago estava no banho. O meu coração deu um pulinho de curiosidade. Eu abri o aplicativo e fui ver o meu resultado primeiro. O gráfico colorido na tela era gigante, cheio de fatias. Dei uma lida rápida na minha mistura. 40% Portugal, 22% Itália, 15% Península Ibérica geral. Mas o que eu achei o máximo foi olhar aquelas fatias mais fininhas do gráfico e descobrir que eu tinha 8% de sangue escocês, 5% inglês, 4% de ancestralidade indígena sul-americana, 3% judeu askenazi e até 3% de norte-africano. Dei um sorrisinho, achando o máximo ver aquela salada genética toda, e logo em seguida, cliquei no perfil do Tiago para ver o dele. O gráfico dele abriu. Fui rolando a tela, lendo os bloquinhos de cores e as porcentagens europeias. 35% de ancestralidade portuguesa, 25% japonesa. Eu parei na hora. Franzi a testa. Japonesa? Pensei alto. A Rita é branca. O seu albino é branco. Ambos loiros dos olhos claros. Como é que o Tiago tinha tudo isso de sangue japonês? Eu fui ler o resto do resultado para tentar entender aquela loucura,
Deve ter ocorrido algum erro de laboratório ou... Foi aí que eu senti um líquido quente escorrendo e molhando o sofá. Uma dor alucinante me fez derrubar o celular no chão. A minha bolsa tinha estourado. Eu gritei o nome do Tiago com toda a força dos meus pulmões. Ele saiu do banheiro enrolado na toalha, branco feito um fantasma. Quase escorregou no piso molhado e saiu correndo para pegar a bolsa da maternidade. O caminho até o hospital foi um borrão de dor. E quem acha que bebê nasce rápido igual em filme, está muito enganado. Foram horas e mais horas de trabalho de parto exaustivo. Eu apertava a mão do Tiago tão forte que achei que ia quebrar os dedos dele. O suor escorria no meu rosto. Eu achava que não ia aguentar. Mas a equipe médica foi maravilhosa e me deu forças até o fim. Depois de quase 7 horas de um sofrimento que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, eu ouvi o choro mais lindo do mundo. Eu desabei no choro junto. O Tiago beijava minha testa, soluçando de emoção. O médico enrolou a bebê num paninho, deu um sorriso gigante e anunciou: "Parabéns, papais! É uma menina linda e super saudável." Uma menina. Minha pequena Maitê. O meu coração quase explodiu de felicidade. O médico a trouxe para perto do meu peito, para o primeiro contato. Eu olhei para o rostinho dela e vi que ela tinha nascido com uma cabeleira bem escura. Os olhinhos dela estavam fechadinhos. Ela tinha aquela carinha de joelho, meio amassada e inchada do parto que todo bebê tem quando nasce. O Tiago olhou para mim chorando de emoção. Ele passou o dedo no rostinho dela e disse, todo bobo: "Amor, olha a orelhinha dela, tem a mesma dobrinha da minha." E tinha mesmo. Algum tempo depois fui levada para o meu quarto. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma chamada de vídeo para os meus pais e para os meus avós. Foi uma choradeira de alegria danada. Eles ficaram babando na pequena Maitê pela tela do celular, todos emocionados. Depois de desligar, o Tiago mandou mensagem no grupo da família dele avisando que a bebê Maitê tinha nascido e que logo de manhã as visitas estariam liberadas. Eu confesso que senti um frio na barriga. Fazia quase 2 meses que eu não via a minha sogra, desde o dia em que eu fui embora daquele maldito chá de bebê. Eu estava com um certo receio de como seria esse reencontro, mas respirei fundo e decidi focar só na alegria da minha filha. Tirei um breve cochilo, até que acordei com a porta do quarto se abrindo com tudo, e a Rita entrando toda estabanada, falando alto, como se estivesse na casa dela. Ela deu um beijo estalado no rosto do Tiago, ignorou completamente a minha presença e avisou: "O seu pai já está subindo, viu, Tiaguinho? Ele ficou lá na loja de presentes aguardando terminarem a cesta enorme de guloseimas que eu comprei para você." Em seguida, ela foi logo despejando umas sacolas de presentes em cima da mesinha, e sem pedir licença, foi direto para o Moisés que ficava ao lado da minha cama para finalmente conhecer a neta. Mas quando ela se debruçou e olhou para a pequena Maitê, a expressão dela mudou na mesma hora. Aquele sorriso falso desapareceu e deu lugar a uma cara de choque e nojo. Ela apertou os olhos e virou devagar para o Tiago. "Tiaguinho, esse bebê não é seu." Ela disparou com a voz tremendo de indignação. "Olha a cara dessa criança. Ela não se parece nadinha com você. Todos os bebês da nossa família nascem loirinhos e de olhos claros. Essa menina nasceu com uma cabeleira preta e os olhos puxados." O Tiago arregalou os olhos desesperado. "Mãe, pelo amor de Deus, para de dizer uma coisa absurda dessa. E fala mais baixo que a Maitê está dormindo. Os olhinhos dela ainda estão inchadinhos. Mas olha a orelhinha dela. A dobrinha é igualzinha à minha." A Rita cruzou os braços e revirou os olhos com puro ódio. "Orelha amassada é super comum em bebê recém-nascido, Tiago. Isso não significa nada. Dobra de orelha não é passada por genética. Eu sou professora. Eu sei do que eu estou falando." Foi então que ela virou com tudo pra mim, apontando o dedo na minha cara. "Você traiu o meu filho." Ela gritou sussurrando. "Não se faça de sonsa. Você pulou a cerca. Essa menina não pode ser do meu filho de jeito nenhum. Ela é a cara daquele seu amiguinho do trabalho. Tiago, não registra essa criança no seu nome. Essa piranha te fez de trouxa. Eu te falei desde o início que ela tinha um caso com ele." Eu tentei me levantar, sentindo dor. "Rita, você está passando de todos os limites. Eu nunca traí o Tiago e o meu amigo é gay. Pelo amor de Deus!" A velha deu uma risada histérica. "Gays também fazem filhos, querida. Eu não vou deixar você enganar o meu filho. Tiago, pega suas coisas e vamos embora daqui agora. Você vai pedir o divórcio amanhã mesmo. Não vou permitir que você registre o filho daquele amigo japonês dela." Japonês. Um estalo deu na minha cabeça. O teste genético. Eu olhei pro Tiago e gritei: "Tiago, pega o meu celular ali na mesa, por favor." Ele, assustado, pegou o celular e me entregou. Eu abri o aplicativo do laboratório e, dessa vez, eu finalmente tive tempo de olhar tudo com calma.
Fui direto no perfil do Tiago e verifiquei a informação de novo. 25% japonês. Depois cliquei na aba de parentes compartilhados. E foi aí que o meu queixo caiu de verdade. O perfil do Tiago estava ligado apenas ao perfil da Rita, indicando ser a mãe. Intrigada e com as mãos tremendo, cliquei no perfil do seu albino para ver os resultados dele. Estava tudo ali. Ele tinha 100% de ancestralidade europeia. Nada, absolutamente 0% de sangue asiático. Mas o pior de tudo estava logo abaixo. A porcentagem de DNA compartilhado entre o seu albino e o Tiago era de 0%. Eles não tinham laço consanguíneo nenhum. Eu fiquei em choque por um segundo, assimilando a bomba que eu tinha nas mãos. Então, eu virei a tela do celular para o Tiago. "Olha, Tiago!" eu falei com a voz mais firme que consegui. "Esse é o seu teste de ancestralidade. Aqui diz que você tem 25% de descendência asiática, mais especificamente japonesa, e o seu pai não compartilha nenhum DNA com você." O Tiago pegou o celular da minha mão e arregalou os olhos para a tela, lendo os gráficos completamente atordoado. A Rita congelou no lugar. Juro pra você, parecia que a vida inteira começou a passar diante dos olhos dela naqueles 5 segundos. Ela ficou branca como um lençol. Mas como uma boa narcisista, ela não perdeu a pose. Ela engoliu seco, deu um passo para trás e disparou. "Isso é impossível! Você está insinuando que o Tiago não é filho do pai dele? Eu já disse que esse teste de genealogia é uma farsa para enganar trouxa. É uma fraude. E conhecendo você que trabalha com design gráfico, com certeza você usou o computador para alterar os resultados no seu celular para enganar o meu filho e acabar com a minha reputação." O Tiago, no meio do fogo cruzado, nem piscava, olhando fixamente para a tela do aplicativo, sem conseguir processar direito a informação. E foi bem nesse segundo que a porta do quarto se abriu. Era o seu albino entrando no quarto segurando uma cesta enorme, daquelas com um ursinho de pelúcia, balões coloridos e muitas guloseimas dentro. "O vovô chegou!" ele anunciou com um sorriso de orelha a orelha. Mas o sorriso dele despencou em 3 segundos. Assim que ele olhou para nós 3, ele sentiu o clima tenso e mortal que pairava ali dentro. O instinto de proteção bateu na mesma hora. Ele colocou a cesta gigante em cima da mesa às pressas e correu o olho para o Moisés. "O que foi?" ele perguntou com a voz embargada de preocupação. "Aconteceu alguma coisa com a minha neta?" A Rita, desesperada para manter o controle da narrativa, não perdeu um segundo. Ela correu até o marido, apontou o dedo na minha cara e começou a disparar. "Albino! Essa piranha traiu o nosso filho! Olha para aquela bebê! A menina tem traços orientais, não tem nada a ver com o Tiago. Ela traiu o nosso filho com aquele amiguinho japonês dela do trabalho e agora tá tentando forjar um exame falso para me caluniar." O seu albino ficou em choque. Ele olhou para mim, olhou para a pequena Maitê no Moisés e depois olhou para o Tiago. O Tiago estava paralisado, com lágrimas escorrendo. Ele tirou o olho da tela do celular, olhou para o pai, depois para a mãe. A mão dele estava tremendo. A voz dele saiu num sussurro arrastado, quase engasgado. Isso não pode estar certo." Ele olhou de novo para a tela iluminada do aplicativo. "Aqui no exame de DNA, diz que eu não tenho laço consanguíneo nenhum com o meu pai." O seu albino congelou no lugar. "Como assim, filho?" ele perguntou com a testa franzida, se aproximando de Tiago para ver a tela do celular. A Rita ficou mais nervosa ainda. Os olhos dela estavam arregalados de pânico. "Tiago, desliga isso agora! Eu já falei que foi essa vagaba quem manipulou tudo isso no computador. Esse negócio de genealogia não existe." O Tiago, com a voz trêmula e confusa, mostrou o celular para o pai. "Esse teste deve estar errado, pai. Porque além de dizer que a gente não tem grau de parentesco nenhum, aqui também diz que eu sou 25% japonês." O seu albino ficou em silêncio. Ele engoliu seco e estendeu a mão grande e calejada. "Deixa eu ver isso." O Tiago entregou o celular para o pai. A Rita, num ato de desespero absoluto, tentou arrancar o aparelho da mão dele. "Para de acreditar nessa besteira! Me dá esse celular! Isso é uma farsa!" Mas o seu albino, que sempre foi um anjo de pessoa e o homem mais calmo do mundo, fechou a cara de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele levantou a mão e engrossou a voz, num tom que calaria qualquer um. "Rita, se afaste." A mulher recuou na hora. Desesperada e percebendo que estava perdendo o controle,
Ela deu 2 passos para trás e começou a atirar para todo lado, gritando histericamente e apontando o dedo para mim. Não acredita nela, Albino. Essa manipuladora planejou isso tudo para tentar sair como a santa. Ela que é a piranha dessa história. Traiu o nosso filho com aquele japonês do trabalho dela. E agora que foi pega, quer destruir a nossa família. Ela editou esse resultado para se vingar de mim. A gritaria dela estava tão histérica que a porta do quarto abriu de supetão. 2 enfermeiras entraram apressadas, com expressões assustadas. O que está acontecendo aqui? Uma delas perguntou já com a mão na porta. Vocês estão numa maternidade, tem recém-nascidos aqui do lado. Por favor, abaixem a voz agora mesmo. Precisamos chamar a segurança? A Rita virou igual um pitbull para cima das enfermeiras. Não se metam onde não são chamadas. Isso é um assunto particular de família. Saiam daqui agora. Mas eu, deitada na cama e puxando o Moisés para perto de mim, olhei bem para a enfermeira e falei alto. Por favor, não saiam do quarto. Essa mulher está completamente exaltada e eu não me sinto segura com ela perto da minha bebê. Podem chamar a segurança sim, por favor. No meio de toda aquela confusão e ameaça de segurança, o seu Albino nem piscou. Ele ficou em absoluto silêncio alheio a tudo aquilo, apenas olhando os dados no celular. O seu Albino podia ser um caminhoneiro humilde e não ter muito estudo, mas aqueles gráficos eram extremamente intuitivos. Até uma criança entenderia que o sangue não batia. Ele levantou os olhos da tela, olhou fixamente para a Maitê. E então, ele se virou bem devagar para a esposa. 25% japonês? Ele perguntou num tom baixo e mortal. A Rita parou na mesma hora. A expressão dela mudou de raiva para puro pânico. Ela começou a gaguejar e tentou dar a última cartada. Albino, por acaso você está acreditando nessa mentira? O Tiago é loiro de olhos claros. Você está vendo traços de japonês no nosso filho? A pergunta da Rita ficou ecoando no ar, mas o seu Albino não recuou. Ele apenas apertou o celular na mão, olhando no fundo dos olhos da mulher com quem ele era casado há 30 anos. Aquele seu ex-chefe, ele começou, a voz saindo pesada e machucada. Aquele diretor da escola onde você dava aula, acho que era Luiz alguma coisa. Ele não era metade japonês, Rita? A Rita parou de respirar. Eu me lembro muito bem. O seu Albino continuou, com lágrimas se formando nos olhos. Eu lembro que você ficava sempre até mais tarde naquelas reuniões pedagógicas. E você sempre voltava para casa, diferente. Eu morria de ciúmes daquele cara. E você sempre brigava comigo, sempre me chamava de louco e ciumento. Você dizia que ele era casado com outra professora da escola, que essa mulher estava sempre junto nas reuniões com vocês, e que não era para eu ter ciúmes das caronas que ele te dava. O quarto inteiro ficou num silêncio mortal. Nem eu, nem o Tiago, nem as enfermeiras ousamos dizer um A. E foi aí que uma memória destrancou na minha cabeça também. Eu me lembrei dele. Era diretor na escola onde eu e o Tiago estudávamos. O nome dele era Luiz Kosano Osako. Ele tinha descendência japonesa mesmo, mas não tinha o olho tão puxado assim, era bem mais sutil. E pelo que eu lembrava, o diretor não era casado com nenhuma professora da escola. Na verdade, ele sequer era casado. A Rita entrou em pânico absoluto. O instinto de sobrevivência e narcisismo gritou mais alto. Bino! Ela gaguejou, dando passos para trás e olhando para os lados feito um bicho acuado. Eu não sei. Eu nem lembro direito já faz muito tempo. E a gente deveria conversar sobre isso em casa, não aqui num hospital na frente de todo mundo e dessas estranhas. Sem ter para onde correr, ela apontou desesperadamente para o filho mais uma vez. Mas olha para o seu filho, olha bem para o Tiago. Ele tem os seus olhos. Eu confesso que no meio de todo aquele desespero, eu quase gritei. É uma cilada, Bino. Mas me segurei. Não era o momento. O seu Albino desabou na poltrona do quarto, colocando as 2 mãos no rosto, completamente destruído, enquanto Rita tentava convencer todo mundo o quanto Tiago era parecido com o pai. O Tiago, que estava encostado na parede, enxugou o rosto molhado com as costas da mão e olhou para Rita. Ele falou, com a voz mais dura que eu já tinha visto ele usar. Mãe, cala a boca! A Rita parou de falar na hora. Eu confesso que fiquei em absoluto choque. Em todos os meus anos conhecendo o Tiago, desde a época da escola, quando a gente tinha 10 anos de idade, eu nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que ele teria coragem de mandar a mãe calar a boca. E, pela cara de espanto que a Rita fez, ela também não. O filhinho de mamãe tinha sumido ali mesmo. O Tiago ficou em silêncio por um tempo, olhando fixamente para o chão. Dava para ver as engrenagens girando na cabeça dele,
Quando ele levantou o rosto, os olhos dele estavam transbordando de lágrimas e dor. Me conta a verdade. Ele pediu, num sussurro que machucou todo mundo que estava no quarto. Você tinha um caso com o diretor da escola? Com o diretor Kusano Osako? A Rita se fez de ofendida. Ela botou a mão no peito, fazendo o maior teatro. Tiago, como é que você tem coragem de perguntar um absurdo desses para sua própria mãe? É claro que não! O Tiago deu uma risada seca e muito triste. Não mente pra mim, mãe. Eu acabei de me lembrar de uma memória de quando eu era pequeno. Eu sempre ficava te esperando na escola até mais tarde, enquanto você terminava a reunião com o diretor. A escola já estava toda fechada, escura, e eu ficava sentado lá fora, no corredor sozinho. A Rita começou a tremer os lábios. Um dia eu fiquei com medo porque estava muito escuro. O Tiago continuou, com a voz embargada. Eu fui até a porta da sala do diretor e olhei pelo buraco da fechadura para ver se a reunião já estava acabando. E eu vi você e ele se abraçando lá dentro, em cima da mesa. Acho que na hora eu achei normal. Achei que fosse apenas um abraço. Mas agora tudo faz sentido. A Rita se engasgou. Ela ficou sem ar, suando frio, tentando formular a última mentira da vida dela para sair daquela situação. Filho, isso nunca aconteceu. A nossa mente às vezes prega peças na gente. Eu juro que... O Tiago perdeu o chão de vez. Ele virou o rosto, incapaz de olhar para a própria mãe. O seu Albino, que escutou cada palavra daquela confissão disfarçada da esposa, entendeu a traição de anos na mesma hora. Ele se levantou da poltrona devagar, como se tivesse envelhecido 20 anos em 5 minutos. Ele olhou para a Rita com um desprezo tão profundo que dava pena. Com a voz embargada pelo choro, ele fez a pergunta que cravou a faca final. Você me traiu por quanto tempo, Rita? Quer dizer que o menino que eu criei a vida inteira e dei todo o meu amor não é meu filho biológico? A máscara da Rita finalmente caiu por completo. Ela não conseguiu mais segurar o peso da mentira. Ela começou a chorar histericamente e correu para segurar o braço do seu Albino. Bino, me perdoa, ela gritou, caindo de joelhos no chão do hospital, na frente de todo mundo. Eu não tinha certeza. Eu engravidei e não sabia de quem era o filho. Mas quando o Tiago nasceu loirinho e de olhos claros, eu jurei pra mim mesma que ele era seu. Ele é sim seu filho. Pai é quem cria. O seu Albino puxou o braço com nojo. Você tem noção do que você fez comigo? Ele perguntou com a voz falhando. Bino, tenta me entender. Foi o momento mais difícil da minha vida. Ela soluçava, se arrastando no chão e tentando abraçar as pernas dele. Eu passei a gravidez inteira apavorada, sem dormir, chorando, com medo da possibilidade do bebê nascer japonês. Eu me arrependo, Bino. Eu me arrependo tanto. Mas já faz quase 30 anos. Isso não é mais relevante para nossa vida agora. Se arrepende? O seu Albino rebateu, rindo de nervoso e nojo. Você se arrepende agora porque foi descoberta. Porque você continuou tendo um caso com aquele diretor por anos nas minhas costas, deixando o meu filho te esperar no corredor enquanto você estava de safadeza a poucos metros dele. Acabou, Rita. Eu quero o divórcio. Eu tenho nojo de você. A Rita deitou no chão frio do quarto, chorando e berrando igual uma criança birrenta. Você não pode me largar agora. Isso foi há muito tempo. Eu me arrependo de tudo. Me perdoa. A gritaria aguda e histérica dela foi tão alta que assustou a pequena Maitê no Moisés. A bebê acordou no susto e começou a chorar desesperada. O Tiago não pensou 2 vezes. Foi rápido até o Moisés, pegou a nossa filha no colo com o maior cuidado e virou para a Rita, fuzilando a mãe com o olhar. Mãe, para de berrar. Ele esbravejou, balançando a Maitê de um lado para o outro para acalmá-la. Você está assustando a minha filha. Sai daqui agora. Nesse exato momento, 2 seguranças gigantes entraram no quarto. Eu olhei para a porta e, para completar a cena de novela, assistindo ao vexame de camarote com os olhos arregalados e mão na boca escondendo o choque, estava a prima Tamara. Sim, aquela mesma, a fofoqueira da família. Os seguranças passaram por ela, foram direto até a Rita esparramada no chão e agarraram a mulher pelos braços para levantá-la. Mas Rita ficava fazendo corpo mole, se recusando a levantar, berrando e esperneando feito uma louca varrida, enquanto os seguranças simplesmente a arrastavam pelo piso frio do hospital em direção à porta. O seu Albino não deu nem um pingo de atenção para o show patético da ex-mulher sendo expulsa. Fecharam a porta. Seu Albino ignorou os gritos histéricos dela que ecoavam pelo corredor e foi direto até o Tiago. O Tiago ainda estava segurando a pequena Maitê no colo.
O seu albino abriu os braços e deu um abraço nos dois ao mesmo tempo, envolvendo o filho e a neta num abraço só. Os dois desabaram a chorar abraçados no meio do quarto. Filho! O seu albino falou com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vou continuar sendo o seu pai para sempre. Não é porque eu descobri que você não tem o meu sangue que eu vou te abandonar. Eu te amo. Você é o meu menino. E essa pequena aqui sempre vai ser a minha neta. O Tiago soluçando e encostando a cabeça no ombro dele. Você é o único pai que eu tenho e que eu quero ter para a vida toda. O seu albino se soltou do abraço devagar, enxugou o rosto e deu um beijinho na testa da pequena Maitê. Eu volto amanhã de manhã para visitar vocês com calma, ele disse para o Tiago, com a voz voltando a ficar firme. Mas agora eu preciso ir para casa. Eu preciso resolver as coisas de uma vez por todas com a Rita. Ele abriu a porta do quarto, cumprimentou Tamara, que ainda estava plantada na porta, e foi embora. Ela entrou devagarinho no quarto, com o olho arregalado. Ela olhou para o Tiago, que estava enxugando as lágrimas e ainda assimilando a bomba, olhou para mim na cama, e bem de fininho, ela colocou a sacolinha de presente de maternidade na beirada da mesa. Acho melhor eu voltar depois, ela sussurrou, já recuando e apontando para o corredor. Parabéns pela bebê! E virou as costas e sumiu mais rápido que um raio. Com o quarto finalmente vazio, o Tiago andou até o Moisés, garantiu que a Maitê estava calminha e a colocou delicadamente. Se aproximou da lateral da minha cama. Sem aguentar o peso de tudo o que tinha acabado de desmoronar na cabeça dele, ele caiu de joelhos no chão. Ele segurou a minha mão, encostou a testa no colchão e desabou a chorar. Me perdoa, Maju. Ele soluçava, a voz completamente destruída. Me perdoa 1000 vezes. Você não merecia ter que passar por todo esse inferno logo no dia do nascimento da nossa filha. Eu devia ter te protegido dela desde o começo. Eu fui um frouxo, um idiota. Eu passei a mão no cabelo dele e puxei o rosto dele para olhar para mim. Eu estava exausta, dolorida do parto, mas eu precisava deixar as coisas claras de uma vez por todas. O Tiago, que a vida inteira tinha sido o rei dos bananas, finalmente desceu do muro. O filhinho de mamãe tinha de fato desaparecido. Ele olhou no fundo dos meus olhos, secou o rosto e disse: Você, a Maitê e o meu pai são a minha única família agora. Eu nunca mais quero ver aquela mulher na minha vida. E ele cumpriu. Mas não achem que a Rita desistiu fácil. Nas semanas seguintes, ela ligou sem parar, mandou milhares de mensagens e tentou de tudo para convencer o Tiago de que ela estava sofrendo de problemas mentais para justificar a traição e as mentiras. A gente a bloqueou de absolutamente tudo. Aí ela passou a tentar mandar presentes para a neta pelos correios. Os pacotes iam direto para o lixo sem nem abrir. Teve um dia que ela chegou na porta da nossa casa fazendo escândalo, dizendo que queria ver a neta e que tinha direitos de avó. O Tiago não abriu nem o portão, só avisou que ia chamar a polícia se ela não fosse embora. Mas a gota d'água mesmo foi o último ato de desespero dela. Acreditam que ela teve a audácia de entrar com um pedido na justiça exigindo direito de visitas? É muita cara de pau. A mesma mulher que berrou num hospital dizendo que a Maitê não era do filho dela, que não era para ele registrar a criança e tentou me difamar de todas as formas possíveis, agora estava no tribunal querendo bancar a coitadinha da vovó Coruja que teve os direitos violados. Mas a justiça foi feita. É óbvio que o juiz negou o pedido na hora. Com a nossa declaração, a prova do DNA do Tiago e o testemunho maravilhoso das enfermeiras do hospital, que relataram com detalhes o show de horrores e a expulsão dela pela segurança, a Rita perdeu o processo feio. E o melhor de tudo. Para garantir a nossa paz, o juiz ainda expediu uma medida protetiva contra ela. A Rita foi proibida de se aproximar da gente, tendo que manter uma distância mínima de 300 metros da nossa família, sob pena de ir parar atrás das grades. Só assim para nos livrarmos dela. O seu albino foi muito rápido no gatilho. Ele não só entrou com o pedido de divórcio na mesma semana, como o advogado dele jogou uma bomba na mesa. O albino ia colocar a Rita na justiça, cobrando uma verdadeira fortuna de indenização por danos morais por ela ter escondido a paternidade do Tiago durante 28 anos. A Rita ficou desesperada. O próprio advogado de defesa dela leu o caso e mandou a real. O processo do seu albino era causa-ganha absoluta. Se ela fosse para julgamento, além da humilhação pública, ela ia gastar horrores com as custas do processo e ia acabar perdendo as calças para pagar a indenização. A solução? O seu albino propôs um acordo extrajudicial. Ele não entraria com o processo de danos morais, contanto que ela abrisse mão dos 50% dela na partilha de bens
e passasse a parte dela na casa para o nome dele. Acuada, sem dinheiro para a briga e sem ter para onde correr, a Rita teve que engolir a arrogância e assinar os papéis. Ela saiu do casamento com uma mão na frente e a outra atrás. Sem casa e sem um centavo da partilha, ela foi obrigada a ir morar de favor na casa da irmã viúva dela, vivendo amargurada e contando as moedas da aposentadoria de professora. Essa irmã foi uma das únicas da família que não virou as costas para ela. Porque vocês se lembram da fofoqueira da prima Tamara ouvindo a briga na porta do quarto do hospital, né? Então, é claro que a Tamara não perdeu tempo e postou no grupo da família no WhatsApp a história do DNA e do diretor que ela teve um caso por anos. A bomba se espalhou na mesma hora. A mulher que vivia apontando o dedo para os outros virou a maior vergonha da árvore genealógica da família. Boa parte cortou contato com a Rita imediatamente. Outra parte simplesmente a evita, e apenas umas poucas tias ainda falam com ela por dó. A humilhação foi tão grande que a dona da razão acabou sendo oficialmente expulsa do grupo da família. Mas e o seu Albino? Ah, ele sim teve o final feliz que merecia. Com 100% da casa no nome dele, ele vendeu o imóvel, pegou uma bolada, se aposentou da estrada e comprou uma casinha pequena e muito aconchegante bem pertinho da nossa. Agora, ele vive tranquilo ganhando dinheiro da aposentadoria do INSS e alugando o caminhão dele para outros motoristas. Ele sempre vem visitar a pequena Maitê, que já está correndo pela casa. Ela é completamente apaixonada pelo Vobino. A brincadeira favorita dela não é de boneca, não. Ela adora brincar no tapete da sala com os caminhõezinhos de brinquedo que ele sempre traz de presente. Hoje, Maitê já tem quase 2 aninhos. E adivinha? O cabelinho preto e os olhinhos levemente puxados e claros estão cada dia mais evidentes. Ela é a nossa princesinha exótica com o seu charme asiático. Nós somos uma família extremamente unida, sem mais contato nenhum com aquela mulher. E o melhor de tudo, o vovô Bino encontrou uma namorada maravilhosa, a dona Cida. Ela é uma viúva muito simpática que mora aqui na nossa rua e faz bolos caseiros deliciosos para vender. Todo final de semana, os dois vêm aqui em casa trazendo um bolo quentinho que ela acabou de assar. E nós tomamos café da manhã todos juntos na maior paz e alegria. E a Rita? Bom, parece que ela passa os dias enchendo o saco da pobre da irmã dela. Virou uma velha ranzinza, amarga, mentirosa, que é odiada pelo próprio filho e que nunca mais chegou a 10 metros de distância da única neta. De vez em quando, a prima Tamara me manda os links dos posts da Rita com indiretas no Instagram. Ela tira fotos sozinha com cara de coitada e se vitimiza num textão, dizendo que foi abandonada pelo filho e que Deus sabe o que passa no coração dela. Nos comentários, tem mensagens tipo: Nossa, que filho mal agradecido. A nora deve ser uma cobra e fez a cabeça dele, que absurdo. O mundo está perdido, os jovens não respeitam mais as mães. Eu só dou risada lendo isso. É incrível como na internet as pessoas acham que toda avó é uma florzinha, tipo uma dona benta da vida. Elas se esquecem de um detalhe muito simples. Pessoas canalhas e manipuladoras também envelhecem. O mau caráter de hoje é o idoso abandonado de amanhã. E convenhamos, se uma pessoa chegou na velhice e foi cortada da vida do próprio filho, abandonada pelo marido de 30 anos e escorraçada pela família inteira, é porque deve haver um motivo muito forte por trás disso. E não serei eu que vou perder o meu tempo indo lá na internet explicar o dela. Ah, e eu não podia esquecer do meu amigo Chen, né? Alguns dias depois de eu ter alta do hospital, ele veio aqui em casa nos visitar e conhecer a pequena Maitê. Quando eu sentei no sofá, servi um café e contei pra ele o estrago atômico que aqueles kits genéticos tinham causado. O coitado quase caiu duro pra trás com a bebê no colo. E o mais engraçado é que o que mais deixou o Chen irritado nessa história inteira não foi a cara de pau, a manipulação e as mentiras da Rita. Foi o fato da Rita ficar chamando ele de meu amiguinho japonês, sendo que ele é chinês e não é tudo a mesma coisa. Até hoje ele dá risada e brinca que aquele kit foi o melhor investimento que a gente já fez na vida. Porque desmascarar uma sogra, que acha que sempre sabe de tudo, com um embasamento científico, não tem preço. Mas no fim das contas, a grande lição de toda essa loucura não foi sobre quem traiu quem, ou de onde vieram os olhinhos puxados da Maitê. O seu Albino e a dona Cida nos ensinaram que a melhor família que a gente pode ter não é necessariamente aquela que compartilha o mesmo DNA num exame de laboratório. A melhor família é aquela que escolhe te amar, te respeitar e ficar do seu lado de verdade, independentemente do sangue. Se você chegou até o final dessa história, comenta a palavra DNA aqui nos comentários. E se você também tem uma história de família, uma traição absurda ou um barraco onde as máscaras caíram
e quer ver a sua história sendo contada aqui no canal, manda ela escrita para o e-mail canal@quandoasmascarascaem@gmail.com. Quem sabe o próximo vídeo não seja o seu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e hype para ajudar o canal a crescer. Um beijo enorme, fiquem bem e até a próxima!